Irmãos, grandiosa passagem diante de nós, amém? E é interessante que em grandes narrativas como essa, e nós temos grandes narrativas atualmente, em filmes, em livros, nós temos elementos em comum. Por exemplo, Star Wars, Senhor dos Anéis e Harry Potter, eles têm um elemento em comum de virada no começo da trama, que é os protagonistas, né, o Luke Skywalker, o Frodo, ou o Harry para os íntimos, né, e eu falo do Harry Potter só para escandalizar o Fernando mesmo, eles têm uma coisa em comum, eles estavam vivendo vidas tediosas, vidas simples, chatas, e de repente alguém revela alguma coisa para eles, alguém aparece na vida deles, e a vida deles dá um looping de ponta cabeça, e a vida deles ganha uma ampla gama de significados, até mesmo os significados salvíficos e redentores para eles, para a família deles, ou até mesmo para o universo e para o mundo, não é? E quando a gente olha para Moisés, nós temos a mesma coisa aqui. Moisés estava vivendo a sua vida pacata lá no Horebe, nessa região, descendo o Egito, né? Antes de chegar em Canaã, eles fazem essa descida no mapa. Ele estava vivendo ali de boa com a sua esposa, com as suas cunhadas, com o seu sogro Jetro, apacentando as ovelhas. Se a gente pensar na grandiosidade da mente de Moisés, que foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, um povo nada mais nada menos que construiu as pirâmides, e que tinha uma educação mais privilegiada do mundo antigo, apacentar ovelhas podia ser extremamente tedioso para um cara como Moisés, que viveu os primeiros 40 anos lá no palácio de Faraó, como neto de Faraó, como filho da filha de Faraó, não é? E aí Deus se revela para ele, e a vida de Moisés ela é transformada completamente, 100% é pouco, para o quanto que a vida de Moisés, a partir desse ponto, vai mudar. Semana passada nós vimos sobre a identidade de Moisés. Então, o texto de Êxodo começa falando de Israel lá no capítulo 1, capítulo 2 todo é focado neste futuro libertador, nesse tipo de salvador que é Moisés. E agora no capítulo 3 o protagonista aparece. O próprio Deus se revela para Moisés aqui, como o nosso querido irmão Fernando leu para nós. E desde o capítulo 3 nós temos 3 momentos de revelação de Deus, e cada vez que Deus vai se revelando nesses versículos e parágrafos que está diante de nós, ele também tem 3 revelações de Deus para Moisés, e no caso de Deus para nós, que nós vamos nos atentar. Amém? Verso 1 ao 6. Acender a luz aqui, está muito escuro, né? Verso 1 ao 6, Deus se revela para Moisés, e a revelação de Deus é 3 coisas aqui. Ela é livre, ela é santa e ela é terrível. Livre, santa e terrível. Vamos ler verso 1 ao 6. Moisés estava cuidando dos rebanhos de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o outro lado, para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus, que é o mesmo monte que é chamado de Sinai depois, Monte Sinai. Então ele pega as ovelhas do seu sogro e vai apacentar elas numa região um pouco mais afastada de onde eles estavam vivendo ali. E a primeira coisa que coloca para nós, que salta aos nossos olhos, é que Moisés não está orando, Moisés não está jejuando, Moisés não está buscando a Deus, Moisés não está numa trajetória aqui de 7 passos para alcançar a revelação de Deus. Moisés estava fazendo aquilo que era muito tedioso para ele, como eu falei na abertura. Moisés ele está apacentando ovelhas, cuidando desses animaizinhos nada inteligentes, que dá muito trabalho, né? E ele como pastor, né, tem uma longa trajetória bíblica sobre pastor, ele está aqui nos seus afazeres cotidianos, sem esperar nada, e Deus aparece para ele. Verso 2 fala do anjo do Senhor. O anjo do Senhor é o próprio Deus que aparece como o mensageiro de si mesmo. Aqui é o mensageiro de Yahvé. Apareceu em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas que não se consumia. Verso 3, então disse, vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por que a sarça não se consome? Ou seja, Deus aparece sem mais nem menos para Moisés. Isso não quer dizer que nós, como cristãos, não devemos buscar a Deus. Isso quer dizer que a primeira abordagem, a primeira aproximação
em toda a história, sempre é do lado divino. A revelação de Deus sempre é monergística, significa um só faz, um só trabalha, um só revela. Não existia nada que Moisés pudesse fazer para descer Deus do céu na terra. Não existia nada que Moisés pudesse fazer para que a sarça pegasse fogo e não se consumia e Deus falasse com ele a partir da sarça. Toda a Bíblia sempre é Deus que se revela primeiro. E aí depois que se revela, depois que ele salva a pessoa, aí sim a pessoa começa a buscá-lo e Deus vai se revelando para ela. Mas é sempre um buscar que foi causado antes pela ação livre e soberana de Deus. Deus poderia não ter se revelado para Moisés aqui. Deus poderia não ter se revelado para Adão, para Noé, para Abraão, Isaac, Jacó, para cada um de nós. Mas ele decide, por ser o único ser livre, revelar-se a nós. E quando ele se revela, nós conhecemos a ele, e é impossível conhecer a Deus sem que ele se revele para nós. Essa é a primeira coisa aqui que salta aos nossos olhos. A revelação de Deus sempre é livre, sempre é de uma mão só, da mão divina para nós. Verso 4. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça. Duplo vocativo aqui, duplo chamado. Moisés, Moisés. Ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, não se aproximes daqui. Quando Deus fala aqui para Moisés, a primeira coisa que ele fala é, não se aproxime. Vocês se lembram, Deus está há mais de 4 séculos sem falar com a humanidade. A última vez que ele falou, como eu falei no primeiro sermão 2 semanas atrás, foi com Jacó em Gênesis 46, falando, Jacó, não temas ao descer por Egito, porque eu estarei contigo. Depois Deus não fala mais nada, passa José, passa a morte de José, passa os patriarcas, os 12 filhos de Jacó, de Israel, 400 anos de escravidão aqui, e Deus chama Moisés no Monte Sinai. E a primeira coisa que Deus diz depois de mais de 4 séculos é, não se aproximes. Não se aproximes. Ou seja, Moisés ele vai com uma mente inquiridora. Moisés ele vai com uma mente curiosa. E Deus jamais pode ser objeto da nossa curiosidade humana. A teologia especulativa, ela é antibíblica. Você não pode, com a sua mente, querer especular coisas que Deus não revelou. Porque a própria revelação diz em Deuteronômio, as coisas reveladas pertencem a nós, e as ocultas pertencem a Deus. Ou seja, aquilo que Deus quer que você saiba dele, ele já te revelou. Moisés, ele vai, nossa, mas eu estou muito curioso aqui, por que essa árvore, essa sarça, está pegando fogo e não está se consumindo? Ele vai lá de curioso. Ele vai lá querer inquirir com a mente humana dele aquela revelação. Deus fala, Moisés, Moisés, não se aproximes. Não tenha comunhão comigo dessa forma. Você não está preparado ainda. Por quê? Segunda coisa, a revelação de Deus é santa. Vamos continuar lendo. Verso 5, Deus prosseguiu, não te aproximes daqui. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E a grande pergunta é, por que aquele monte Horebe, por que o monte Sinai é uma terra santa? Certamente não é santa por si mesmo, mas ela é santa porque o próprio Deus está ali. Em outras palavras, Deus só habita na santidade. Deus só habita em lugar santo. E Ele mesmo, como o santo, causa a santidade do lugar que Ele está habitando. Ou seja, porque Deus desceu aqui, nessa sarça, no Monte Sinai, aquele lugar imediatamente, irrevogavelmente se torna santo. Se torna separado para Deus. É por isso que o texto de Levítico, que Pedro cita na sua carta, a gente traduz errado. O mandamento nós traduzimos assim, sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. A maioria das traduções está assim. Mas nem no hebraico, nem no grego é assim. Não é um mandamento, não é um imperativo. O texto é, vocês serão santos, porque eu sou santo. Tanto em Levítico, em hebraico, quanto em 1 Pedro, em grego, é a mesma coisa, é uma promessa irrevogável. Vocês
vão ser santos. Por quê? Porque eu sou santo e eu estou habitando em vocês. Deus não habita em um local que Ele não santifica. Tira a sandália dos teus pés, porque onde tu estás é terra santa. A partir do momento que Deus sai do Monte Sinai, o Monte Sinai se torna um lugar como qualquer outro. A partir do momento que a gente sai daqui, o Hotel Rubi é um lugar como qualquer outro, mas a reunião dos templos de Deus que somos nós, aqui, entre nós e em nós, é o lugar santo onde Deus habita, porque Ele mesmo está trabalhando. Deus não habita na imundície dos nossos pecados. E isso causa a terceira coisa aqui nesses primeiros 6 versículos. Verso 6. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés esconde o rosto porque estava com medo de olhar para Deus. A revelação de Deus é terrível. Quando Deus se revela no Antigo Testamento, Ele se revela de forma terrível. Isaías cobre-se também, diz: eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim que eu estou perecendo. Jó, Gideão, Ezequiel, Jeremias, Daniel, todos eles desfalecem como cera diante da manifestação em fogo de Deus aqui. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno de o Senhor se aproximar de mim. A revelação de Deus é terrível, porque nós temos esses 3 elementos desses primeiros 6 versículos, eles constituem uma coisa só. A gente apenas separou didaticamente. A revelação de Deus é livre porque ela é santa, ela é separada, porque o próprio Deus é santo. E em sua santidade Ele se revela, outorgando e concedendo a santidade. E isso por si só é uma coisa terrível. Por quê? Porque nós não somos santos, nós somos criaturas miseráveis, pecadoras, imundas. E a revelação da santidade de Deus, que nós cantamos logo no começo do culto, é algo terrível. É necessário o sangue do Cordeiro de Deus para apaziguar a nossa consciência e nós consigamos adentrar a presença de Deus com a consciência limpa e tranquila. Ou seja, o amor de Cristo remove esse medo, mas não deve remover o temor da grandeza e da majestade, da santidade de Deus quando se revela para nós. A revelação de Deus é livre, santa, terrível. E o que ela deve causar em nós? Qual que é a aplicação prática que Moisés coloca para nós aqui nesses primeiros 6 versos? Humildade. Quando Deus fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque aqui é uma terra santa, a gente poderia traduzir assim: desce do salto. Seria a mesma coisa. Isso é uma tradução perfeita, na verdade. Brincadeira, não é uma tradução perfeita, né? Desce do salto. Tirar a sandália dos pés, no contexto histórico da época de Moisés, é você se mostrar humilde. Até hoje, durante toda a história, você está descalço, é porque você está numa condição de humilhação. Depois, quando Deus manda instituir o tabernáculo, no final de Êxodo, em Levítico também, e com o templo de Salomão, os sacerdotes ministravam no tabernáculo e no templo descalços. Porque eles entendiam que ali era o lugar da habitação de Deus, ali era santo, e eles precisavam ter essa humildade. Ou seja, confrontados com a revelação santa, livre e terrível de Deus, isso deve causar em nós humildade. Tirar a sandália dos nossos pés. A igreja, durante muito tempo, entendeu isso errado, o pessoal fazia voto de pobreza, voto de ficar descalço, mas isso é apenas, eles perdem o centro desse simbolismo aqui. É a humildade, é a humilhação, a santidade revelada de Deus, em sua liberdade terrível, causa em nós humildade. Se é que você é salvo. Porque quando Deus se revela para Faraó, da mesma forma, o que acontece? Arrogância. Porque ele tinha um coração duro. Ou seja, qualquer pessoa que está vivendo num modo de vida, num modus operandi, orgulhosamente, com o nariz empinado, se achando melhor do que os outros, não encontrou ainda a revelação de Deus em sua santidade. Ela acha que encontrou,
mas não acha. Quando a gente vê os religiosos, os fariseus, ou qualquer religioso de qualquer seita da história, ou qualquer cristão equivocado, que está assim, ó, eu sou uma pessoa santa e religiosa, eu estou na presença de Deus, vocês são pecadores. Ele está mais longe ainda de Deus. Ele acha que ele está perto, porque ele acha que ele é bom, que ele é justo, que ele se encontrou com Deus, Deus se encontra com um ser tão bonito, tão moral quanto ele, e dá tudo para ele, então eu sou o cara aqui então. Esse cara é o faraó. O religioso, o fariseu, o orgulhoso é o faraó, que confrontado com a revelação de Deus, o coração se endurece tanto, que ele quer sobrepassar e transcender essa revelação, dizer, não, eu estou acima disso. Eu sou o santo aqui. A gente precisa sondar o nosso coração. Pedro diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, da revelação de Deus. E Ele vos exaltará. Quando? Quando Jesus voltar. Fica tranquilo, não é aqui. Está no futuro. Nossa exaltação é quando Cristo voltar e nós seremos perfeitos com Ele. Mas até lá, Deus está se revelando para cada um de nós. Quando você abre a Bíblia, quando você faz o culto com a sua família, quando você vem para o culto de domingo, e cada culto deve nos humilhar mais. Deve nos colocar mais para baixo. Deve nos diminuir mais, para que Cristo cresça em nós. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, versos 7 ao 12. A revelação de Deus, ela é misericordiosa, proposital e salvadora. Vamos continuar lendo o texto. Então o Senhor disse, eu tenho visto, ou seja, Deus santo, terrível, livre, absoluto, soberano, ainda assim se atenta. Eu tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai. Ou seja, Deus se revela, não é para satisfazer a curiosidade de Moisés, mas é para manifestar sua misericórdia, dando uma missão para Moisés, dando um propósito para Moisés. Ela é misericordiosa, Deus ele ouve a oração do seu povo, e ela é proposital. Moisés, vai. Eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu, certamente eu serei contigo, e isso será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então, essas três coisas são a mesma coisa de novo. A misericórdia de Deus, ela é missional, ela é proposital, ela não fica no âmbito das ideias da mente de Deus, ela entra no tempo e no espaço para salvar o seu povo, e o propósito então é a salvação. Qual que é o maior sinal aqui do livro do Êxodo? Verso 12. E isso será um sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, vocês vão prestar culto a mim neste monte aqui. Ou seja, todos os outros sinais que a gente vai ver daqui a algumas semanas, das pragas do Egito, da abertura do mar, são subsidiários, são escravos deste grande sinal, que é o quê? Qual que sinal é esse maravilhoso? Um povo, 5 milhões de escravos, num monte, adorando a Deus. Este é o grande sinal de Deus. Ou seja, Deus é misericordioso, Ele entra nessa missão de salvar o seu povo, Ele escolhe Moisés para ser o seu veículo, o seu agente, o seu intermediário e mediador. Ele salva o seu povo de novo, e o grande sinal disso tudo, Ele ainda nos dá sinal, é que o povo vai adorá-lo no monte. Adoração comunitária é o alvo da misericórdia missional e salvadora de Deus aqui. Isso é salvação. É quando Deus nos livra da escravidão do Egito, nos redime
e nos leva ao monte, não ao Monte Sinai, mas ao Monte Sião, que é a igreja, e nós, como um povo, adoramos a Ele. Vocês estão percebendo? Se a gente passar isso para nós, a gente pode fazer isso? O culto que nós prestamos a Deus é o maior sinal da revelação de Deus, da misericórdia e da salvação de Deus, de que nós somos salvos, de tudo que a Bíblia fala. Quando a igreja se reúne para cultuar a Deus, este é o maior sinal para o céu que o mundo tem e que nós temos. Por mais simples que seja. Quando eles chegaram no pé do monte, não só uma árvore no monte fumegava, mas todo o monte estava pegando fogo e fumegando, tremendo com trovões. Eles estavam com medo. Eu estou adiantando lá daqui sermões daqui 3 meses, né? Hebreus diz, vocês não chegaram a esse monte terrível. Vocês chegaram ao Monte Sião, a igreja registrada nos céus, a celebração dos anjos, a gloriosa igreja do nosso Senhor. Ao próprio Jesus nós chegamos. Qual que é a explicação para nós? Se você está aqui, Deus está se revelando para você. Muito mais do que Ele se revelou para Moisés. Então você diga, nossa, se eu estivesse no Monte Sinai vendo aquela sarça pegando fogo a Moisés, minha vida seria diferente. Não, a revelação que nós temos aqui, ela é muito, imensamente maior, oceanicamente maior do que aquele vislumbre de Deus que Moisés teve. E se juntar todas as revelações de Deus no Antigo Testamento, não se comparam à revelação que nós temos hoje, porque nós temos o próprio Senhor Jesus que cumpriu todas as coisas. E se Deus está se revelando para você e Ele está nessa manhã, a revelação dele é santa, é livre, é soberana, é terrível. Mas por outro lado, ela é misericordiosa, ela é missional e ela é salvadora. Deus está escancaradamente se mostrando para nós, para nos salvar. Então você, miserável criatura que está aqui hoje, e eu sei que vocês são miseráveis criaturas, porque eu sou uma miserável criatura. Deus quer nos salvar. Ele trouxe cada um de nós aqui, com todos os nossos pecados, com toda a nossa imundície, com todas as nossas limitações e fraquezas e perturbações e ansiedades, para se revelar a nós pela palavra em Cristo, pelo poder do Espírito e nos salvar. Rendam-se a Jesus. E se você já se rendeu, continue se rendendo. Continue desenvolvendo a salvação com temor e tremor. Em terceiro lugar, o grande texto aqui do livro de Êxodo. Verso 13 ao 22, mais especificamente até o verso 15. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Em outras palavras, Deus conhece o nome de Moisés. Ele fala, Moisés, Moisés. Mas Moisés precisa conhecer o nome de Deus. Coisa mais importante na nossa vida é Deus nos conhecer. E depois é nós conhecermos a Ele. Qual que é o teu nome? E no mundo antigo, em toda a Bíblia, nomear as coisas é você ser dono daquilo. É você ser soberano sobre aquela coisa. Quando Deus dá nome para as pessoas e quando Jesus muda o nome dos apóstolos, eles estão dizendo, olha, vocês são meus. E é por isso que Moisés, qual é o teu nome? Porque nenhum ser humano pode nomear a Deus. Deus é não domesticável, não nomeável por nós. Ele precisa revelar-se a nós. Verso 14. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas, o eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos israelitas, o Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Essa passagem não é fácil de entender. O hebraico, eu sou o que sou, Erie, Asher, Erie, pode ser traduzido de várias formas. Pode ser, eu sou o que sou. Pode ser, eu serei o que serei. Pode ser, eu serei o que fui.
Eu causo o ser. Não existe consenso entre os hebraístas sobre como traduzir, mas a melhor tradução é a que está em todas as nossas Bíblias aí. Eu sou o que sou. O verbo ser na primeira pessoa. E o eu sou aqui, primeira pessoa do singular, Deus falando eu sou. O nome Yahvé, ou Yahweh, ou Jeová, como a gente traduzir aí, é a terceira pessoa do singular. Ele é. Então, Erie, eu sou. Yahweh, ele é. São nomes, é o mesmo nome. Quando Deus diz eu sou, depois ele diz o Senhor disse. Yahvé disse, o Ele é disse. É a mesma coisa. O que significa isso? De novo, a gente não pode fazer igual Moisés no começo e colocar a nossa imaginaçãozinha humana para colocar conteúdo nesse verbo aqui, eu sou. A gente não pode fazer isso. É o que todo mundo faz. Eu sou. O que significa isso? Aí filosofa, né? Como todas as palavras da Bíblia e do mundo, é o contexto que dá significado para ela. Quando Deus vai se revelando, ele diz eu sou, ele está ali apresentando-se para Moisés e todo o contexto vai dizer para Moisés o que significa eu sou ou ele é. E o eu sou, ele tem essa flexibilidade do eu serei ou eu serei o que eu fui, de passado, presente e futuro, essas três dimensões do tempo, exatamente porque Deus se revela assim. Passado, presente e futuro. É isso que ele fala, quando diz eu sou o que sou, antes e depois. O que significa isso? Quem é esse eu sou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, Deus olha para o passado para começar a definir-se para Moisés, de uma forma que Moisés entenda. Em outras palavras, o eu sou de Deus abarca todo o passado. Abarca todo o passado em que sentido? No sentido pactual, no sentido da aliança. Deus é o eu sou que fez uma aliança com Abraão, com o seu filho Isaac e com o seu neto Jacó. São pactos. Pactos é a forma que Deus entra em um relacionamento revelatório e salvífico com aquela pessoa ou com aquele grupo. Ou seja, a primeira coisa para nós aqui do nome de Deus é que Deus é o Senhor de todo o passado, Ele está no controle de todo o passado, e Ele está num controle pactual, salvífico. Esse é o fundamento para que Moisés creia e obedeça o eu sou. Não é uma divindade que apareceu do nada na história, não, é o mesmo Deus que tem se revelado na história. Ou seja, os pactos de Deus fundamentam a nossa confiança nele, porque mostra um Deus que consegue cumprir aquilo que ele fala. E um Deus que não deixa a sua palavra cair. Um Deus que é fiel a si mesmo e a sua própria palavra. Essa é a primeira coisa. A outra dimensão é o presente. Eu sou é o mais forte. Eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o que eu tenho me revelado. Pronto, acabou. E tem a dimensão futura. Se vocês olharem comigo o verso 12 de novo, Êxodo 3,12. Deus lhe disse, certamente eu serei contigo. Esse eu serei é exatamente igual ao eu sou. Erie. Eu serei contigo. Está no futuro, mas é o eu sou. Eu sou contigo, Moisés. Ou seja, porque Deus é pactual, está no domínio do passado, está se revelando no presente, nós podemos confiar que o futuro também pertence a Ele e Ele estará conosco no futuro. Os pactos apontam para Jesus, a nova aliança, e se Deus cumpriu a sua aliança em Cristo, nos salva, está aqui conosco, esse é o chão debaixo dos nossos pés, para nós confiarmos todo o futuro e o futuro final nas mãos de Deus. Moisés, eu sou o que sou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu sou contigo, eu serei contigo para sempre. Essa é apenas um vislumbre inicial deste grande nome de Deus, eu sou.
E é interessante que o autor bíblico que mais usa isso, que mais é influenciado pelo livro de Êxodo, é o profeta Isaías. E Isaías, ele vai usar o nome Eu Sou, Êxodo 3,14, e vai desenvolver isso. Ou em outras palavras, o próprio Deus vai se revelar para Isaías e desenvolver esse Eu Sou de Êxodo 3,14. O que ele diz lá em Isaías, do 40 até o final? Ele diz: olha, meu povo, israelitas, estão pecando contra mim, mas eu tenho me revelado a vocês. Eu tenho dito as coisas que iriam acontecer antes de acontecerem. O aspecto passado da revelação de Deus, ele conhece o passado, o presente e o futuro. E Deus diz: eu sou o primeiro e o último. Essa expressão, eu sou o primeiro e o último, é um desenvolvimento do eu sou. E qual que é a implicação na Isaías? Eu sou o primeiro e o último, portanto não há nenhum outro Deus além de mim. O eu sou é único. O eu sou não é eu sou e os outros deuses do Egito também são. Não, eu sou absoluto. Eu sou Deus. Isso quer dizer que ele é eterno, porque para ele estar no controle do passado, presente e futuro, é porque ele está acima do tempo. O tempo é uma mera criatura do eu sou, do Yahvé, do Ele é, do Senhor. E se ele é eterno, ele é imutável. E por ser imutável, ele guarda as suas promessas. E por ser eterno, imutável, acima do tempo e da criação, ele é Senhor. É por isso que Yahvé nós traduzimos como Senhor. Ele está resgatando um povo escravo, mas ele está trazendo debaixo do seu próprio senhorio. Israel no Monte Sinai agora é escravo de Yahvé, assim como nós somos escravos de Cristo. E quando ele se revela no Monte Sinai, dando os 10 mandamentos, ele diz: eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Aí, portanto, vocês não terás outros deuses, não faça isso, não faça aquilo. Esses 10 mandamentos que a gente vai ver ainda, é um modo de Deus dizer: eu sou o Senhor suzerano e vocês são os meus vassalos. Ele é Senhor que é santo, livre, terrível, misericordioso, missional e salvador. Eu gostaria de concluir com a própria leitura do apóstolo João sobre o eu sou e aplicar para nós. O apóstolo João, no seu evangelho, ele aplica o eu sou a Jesus Cristo. Eu mandei para vocês, você tem no evangelho de João 7 declarações do eu sou com um predicado. Jesus diz: eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a videira verdadeira. 7 vezes. Mas em 3 momentos do evangelho de João, ele não coloca predicado. Ele diz: eu sou. Quando ele diz eu sou, no ouvido judaico e na língua grega da época, não precisava colocar eu sou. Quando você colocava sou, já era suficiente. Você traduziria como eu sou. Como ele diz eu sou, desnecessário na língua, ele está se colocando como aquele que está se revelando aqui para Moisés. Em Êxodo 3,14. Vamos olhar as 3 passagens? João capítulo 8. João 8, verso 24 ao 28. Jesus falando sobre a sua missão, falando com os judeus ali. Verso 24 diz: por isso vos disse que vocês vão morrer nos seus pecados, porque se não crerdes que eu sou, vocês vão morrer em vossos pecados. Continuando. Eles então perguntaram: quem és tu? Assim como o faraó pergunta: quem é Yahvé? Quem é o eu sou? Quem és tu? Jesus respondeu: exatamente o que eu venho dizendo que sou. Tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso fala ao mundo. Mas eles não perceberam que lhes falava do Pai. Jesus prosseguiu: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou.
e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. O contexto aqui é, se nós não acreditarmos que Jesus é Deus, que Jesus é o eu sou, nós vamos morrer nos nossos pecados. Vocês estão percebendo? Qualquer seita religiosa que nega a divindade de Jesus está mandando as pessoas diretamente para o inferno. Porque somente o eu sou pode nos libertar dos nossos pecados. E aí, continuando o texto, os judeus ficam escandalizados, dizendo, nós nunca fomos escravos de ninguém. Eles, né? Porque os antepassados deles foram aqui no Egito. Como você pode dizer uma coisa dessa? Nós vamos morrer do nosso pecado. Jesus disse, vocês são escravos do pecado. Quem comete pecado, quem vive cometendo pecado, é escravo do pecado. Ou seja, assim como Israel estava escravo no Egito, escravizado no Egito, toda a humanidade está escravizada no pecado. E é saber que Jesus é o eu sou, o Ele é o Senhor, e viver de acordo com isso é a única coisa que nos liberta do pecado, assim como a única coisa que pode libertar Israel de Faraó não é nem Moisés. Quem eu sou, Senhor, para ir até Faraó? É o próprio Deus. Segundo, ainda em João capítulo 8, de forma mais marcante ainda, João capítulo 8, versos 51 ao 59. João 8, 51. Em verdade vos digo, se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. E os judeus lhe disseram, agora sabemos que tens demônio. Agora sabemos que tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu disse, se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte. Acaso tu és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também dos profetas que morreram? Quem tu pensas que és? Jesus respondeu, se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser o vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus perguntaram, ainda não tens 50 anos? E vistes Abraão? Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Por que eles pegaram em pedra? Porque Jesus blasfemou na mentalidade deles. Ficou claro como um cristal para esses judeus que Jesus se coloca com a mesma identidade do Deus que revela para Moisés. E a aplicação de João é, se você ouve a voz do eu sou, você não vai provar a morte. Você tem vida. Deus ali, quando Deus diz eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Jesus usa isso nos evangelhos e diz para os saduceus que não acreditavam na ressurreição, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, porque ele é um Deus que concede vida. E ouvir e obedecer e crer na voz de Jesus aqui revelada nos livra da morte eterna. E em último lugar, João capítulo 13. Eu quero que vocês reparem que todas essas ocasiões de eu sou em João tem uma analogia, um fundamento lá no contexto de Êxodo. Vocês são escravos do pecado, assim como os israelitas eram, eu sou aquele que vos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Vocês estão mortos nos vossos pecados, mas se vocês ouvirem minha voz, vocês não vão provar a morte, assim como os israelitas não provaram a morte no Egito. E de forma final, João capítulo 13 inicia uma nova parte aqui no Evangelho de João. Jesus vai preparar seus discípulos, lava os pés deles e diz assim no verso 12 ao 19: tendo-lhe lavado os pés,
tomou um manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Ou seja, lavar os pés. Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés, ato de humildade, assim como Moisés tirou os sandálias dos pés dele. Pois eu vos dei exemplo para que vos façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior daquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Não me refiro a todos vós, conheço aquele que escolhi, mas para que se cumprisse a escritura, o que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isto desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. A última ceia, que é o contexto aqui de João 13, eles vão tomar a ceia aqui agora. Lá Jesus lava os pés. Jesus diz: olha, eu estou dizendo de antemão, um de vocês vai me trair, eu serei morto, crucificado. Mas eu estou dizendo de antemão, assim como eu falei lá para Moisés de antemão, como eu falei para os israelitas de antemão, eu sou o Senhor da história e do tempo. Quando isso acontecer, vocês vão crer que eu sou. Deus está prometendo lá em Êxodo 3, olha, eu vou tirar vocês do Egito, e Ele tira através da Páscoa, através da morte do Cordeiro, pintando os umbrais da porta para livrá-los da morte. João capítulo 8. Aqui tudo se cumpre. Na última ceia, que é o cumprimento da Páscoa, que ambas apontam para a crucificação de Cristo, Cristo é o eu sou. E em João 8 e em João 13, Jesus disse: quando eu for levantado, ou seja, na maior miséria e humilhação e rebaixamento e sofrimento do Messias, quando a gente olha para Ele pela fé, na cruz, nós identificamos, ali é o eu sou que se revelou para Moisés. Para terminar, eu vou terminar com o texto que nós lemos no começo do culto, que o Patrick nos conduziu em leitura. Apocalipse, João volta ao eu sou, ele vai desenvolver. Apocalipse 1:8, Deus diz: eu sou aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui o eu sou é claramente desdobrado na passado, presente e futuro. Aquele que era, aquele que é, e não aquele que vai ser, mas aquele que vai vir. Apocalipse capítulo 2, para a igreja de Esmirna, Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega. E em Apocalipse 21 e 22, o texto termina com o Êxodo 3,14. Deus diz: tudo está cumprido. Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o princípio e o fim, o alfa, o ômega, o Senhor, Deus, Yahvé. Ou seja, Êxodo 3,14. Eu serei contigo. O futuro está entregue a Deus. Se cumpre em Cristo. E se cumprirá cabalmente no novo céu e na nova terra. E isso deve ser o nosso fundamento, o nosso consolo de todas as nossas tribulações, fraquezas e pecados. No contexto, no versículo 8 diz: eu vou enxugar a lágrima de todos os olhos, porque eu sou fiel, justo, soberano, santo, misericordioso, salvífico e por aí vai. Amém? Vamos orar? Vamos ter um momento de oração silenciosa, breve. Eu estarei orando e encerrando o sermão.